Olá, buscadores de si, aqui é Cristiane Lima, sou psicóloga, professora e facilitadora de constelação familiar. Amo as constelações, como psicóloga eu vejo o quanto ela traz tanta possibilidade de ampliar cada vez mais o processo de psicoterapia. Ela não substitui a psicoterapia, mas ela traz um salto quântico para a gente poder olhar e aprofundar nas nossas questões. Eu tenho feito uma série de vídeos aqui para o YouTube para que a gente possa cada vez mais expandir a consciência e aprender mais sobre as constelações familiares. No vídeo anterior eu expliquei o que é a constelação familiar e disse que eu vou fazer agora 3 vídeos curtinhos para explicar sobre as leis que regem o sistema familiar: pertencimento, ordem e hierarquia e equilíbrio de troca. E hoje eu vou falar da lei do pertencimento. Antes o Bert dizia que eram as 3 leis do amor, mas hoje a gente já compreende que são as leis que regem as relações humanas, que são leis naturais. São leis tão importantes e quando a gente traz isso à consciência, quando a gente se amplia, a gente se possibilita praticar. Eu amo as constelações familiares porque essa filosofia sistêmica traz para nós o entendimento que não adianta só trazer para a mente, só compreender, é preciso praticar. E uma das leis mais complexas de praticar é a lei do pertencimento. E o que é a lei do pertencimento? A lei do pertencimento traz a seguinte reflexão: todos têm o direito de pertencer ao sistema familiar. Exatamente todos. E quem são esses todos, Cristiane? Todos os nossos laços consanguíneos. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, tetravós, tataravós, e aí vai. Nossos tios, nossos primos e também todas as pessoas que a gente escolhe trazer para a nossa vida. Nosso marido, nossa esposa, nossos filhos. Então, todos têm o direito de pertencer ao sistema familiar. Todos. Os filhos natimortos, os filhos abortados, as prostitutas, os assassinos, as pessoas que fizeram várias coisas difíceis no sistema familiar e que a gente tende a fazer com que essas pessoas não façam parte mais do nosso sistema, a gente exclui. E a lei do pertencimento traz pra gente essa grande reflexão que é como o sistema familiar ele busca o tempo todo o equilíbrio, é um sistema que está o tempo todo buscando, naturalmente o equilíbrio natural. Quando alguém é excluído do sistema familiar, existe um desequilíbrio e como ele busca o equilíbrio, como vai fazer para equilibrar esse sistema? Todo o excluído é representado por um novo descendente. Para quê? Para que o sistema possa revisitar aquela questão e trazer para dentro do sistema aquela pessoa excluída. Nossa, Cristiane, mas que difícil. Eu tenho um tio que matou não sei quem, eu tenho uma prima que sumiu, desapareceu, E aí a gente já começa a contar um monte de casos. Eu tenho um irmão que é chato, que me roubou, que não fala comigo, e a gente começa. Como essas pessoas pertencem ao sistema familiar? Pertencem. Bert tem uma frase que eu adoro, que é: o sol nasce para todos, independente de onde esteja. Se está no estado, se está em outro país, se está na cadeia, se está morando nas ruas, se está desaparecido. Todos têm o direito ao sol. Todos têm o direito de pertencer ao sistema familiar. E quando existe uma exclusão, um descendente acaba vindo a serviço dessa exclusão. Ele representa esse ente excluído para que todo o sistema possa revisitar essa questão e voltar ao equilíbrio. Eu vou dar exemplos práticos para que a gente possa pensar nessa lei do pertencimento. Então, um casal que tem dificuldades enquanto casal, enquanto cônjuge, se separa com filhos. Como eles não resolveram essas questões entre eles, essa mulher fica ressentida, esse homem fica ressentido. E vamos supor que essa mulher fique ali fazendo alienação parental com esse filho. Seu pai é isso, seu pai é aquilo, seu pai não presta, seu pai... várias coisas ela vai falando ali. Quando a criança tá ali sobre essa influência, ela vai crescendo ali tentando não olhar para esse pai, ou não amar, não entregar esse amor para esse pai, porque como a mãe tem tanta mágoa, se ele entregar o amor, é como se ela estivesse negando a mãe. Então a criança vai crescendo. Porém, quando chega na idade jovem, adulta, em geral, o que essa mãe diz? Você está igual ao seu pai. Por que muitas vezes isso acontece? Porque o descendente, ele representa a pessoa excluída para que ela possa ser vista. E o que eu quero dizer com isso? Será que essa mãe, quando vê o filho igual ao pai, ela vai excluir
excluir também? Ela vai dizer que o filho não presta? Ela não vai querer o filho perto dela? Então, eu gosto de trazer exemplos para que a gente possa se refletir, porque nós estamos o tempo todo inseridos dentro do nosso sistema e das nossas questões. Eu vou trazer um exemplo muito bacana que aconteceu, que foi de uma constelação que eu facilitei. Uma mulher chega para mim dizendo: Cristiane, eu não consigo me separar. Mas você quer se separar? Ela: não quero, nós já estamos separados de corpos dentro da mesma casa há mais de 3 anos. Só que eu não consigo romper, eu não consigo falar para minha família, a gente continua ainda eventos juntos, a gente continua vivendo a família ali porta-retrato. Então eu fui lá para aquele sistema ali na constelação familiar e aconteceu algo muito intrigante. Essa mulher, né, jovem, um pouco menos de 40 anos, com uma vida inteira para poder viver, ali presa a essa situação, relata para mim a seguinte história: Cristiane, eu tenho medo do meu pai. O que acontece? O meu pai é o filho mais velho de muitas irmãs, ele ajudou muitas irmãs e a irmã dele se casou e foi morar em outro estado com o marido militar. Depois de um tempo ela casada lá, teve filhos e tal, aconteceu alguma situação na relação deles que ela decidiu se separar e ela voltou para a nossa cidade natal. E quando ela volta, meu pai, muito religioso, muito tradicional, disse que não aceitava ela de volta. E ficou magoado com ela por ela ter se separado do marido. Mesmo sem saber o motivo, sem procurar saber, sem ouvir ela, ele, muito religioso, disse que ali não cabia uma mulher separada. E essa filha, anos depois, está num relacionamento difícil, se separa, mas não consegue de forma efetiva fazer a sua separação com receio desse pai excluir ela. E foi tão linda a constelação, né? Porque eu disse para ela assim: olha, você está tendo uma grande oportunidade de, além de viver a sua verdade, trazer a sua tia novamente para o sistema. Porque quando o seu pai olhar para você, né, e conseguir compreender a dimensão do quanto você está sofrendo com essa história, quando ele aceita você, ele também aceita a irmã que um dia se separou. E foi tão belo, foi tão amplo, né? E ela foi, né, para o processo dela. Então, esse pai, com certeza, teve a oportunidade de repensar e de reequilibrar o sistema familiar dele. Então a gente exclui as pessoas naturalmente sem perceber. Tudo aquilo que pensa diferente de nós, tudo aquilo que vai contra os nossos valores morais, a gente gera exclusão. E essas exclusões causam desequilíbrio no nosso sistema familiar e para a nossa vida. Quando a gente exclui alguém, a gente fica também em desequilíbrio. Isso é muito importante. Então compreenda quem pertence. Todos os filhos abortados, os filhos natimortos, o primeiro marido, o segundo marido, a primeira esposa, a segunda esposa, todas essas pessoas, inclusive aquelas que a gente escolheu conviver, mesmo que a gente tenha mágoa com eles pertencem ao sistema familiar. E toda exclusão gera repetição. Toda exclusão gera dor e sofrimento para você, para os seus filhos e para os descendentes. Por quê? Porque aí o descendente nasce e, ao invés de viver toda uma potência da vida dele, da própria história, ele acaba servindo ao sistema para gerar o equilíbrio necessário para que todos vivam em harmonia. Então, gente, que a gente possa refletir, olhar para as pessoas que a gente exclui na nossa vida, aquele irmão que fala demais, aquele... E assim, gente, peraí, Cristiane, como assim eu vou conviver com aquela irmã chata, que só faz coisas que me prejudicam? Pertencer é dar um lugar à pessoa. Eu não preciso conviver necessariamente com aquele irmão, com aquele tio, com aquele primo, com aquele avô. Não, eu preciso conviver e compartilhar a vida. Eu preciso dar o lugar deles no meu coração e entender que eles têm um lugar no sistema e têm uma função no sistema. Seja meu avô quem for, ele tem o lugar dele. Seja minha irmã quem for, ela tem o lugar dela. E se eu, porventura, tive um filho natimorto, se eu abortei propositalmente, seja quem for, ele tem um lugar no sistema. Todos possam e têm o direito de pertencer. Assim vivemos livres. Assim os seus descendentes também vivem livres. Então, se você gostou desse vídeo, se você tem dúvidas, escreve para mim que eu posso fazer novos vídeos. Assina meu canal, dá um like e ativa o sininho para você receber as novas notificações. Um beijo grande.